Olá, bom dia. Hoje é 27 de setembro e estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Eu sou Felipe Graziano, estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, e o Sebastião Buto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor de infraestrutura. No Infra em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre a definição pela NTT de metodologia a ser utilizada no reequilíbrio em decorrência da pandemia do Covid-19. Falaremos também sobre decisão do TCU que impacta na redução de tarifas de diversas concessões rodoviárias e comentaremos a MP das ferrovias com algumas atualizações sobre os pedidos de autorização. O Infra em Pauta é toda segunda-feira bem cedinho e se você quiser começar a sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcasts para receber as nossas notificações. Maurício, comenta conosco, você tem essa pauta da atualização da NTT com uma metodologia, novas definições sobre o reequilíbrio em decorrência da pandemia. Por favor, bom dia, Maurício. Bom dia, Felipe, bom dia, Sebastião. A NTT deu mais um passo para resolver, o problema dos reequilíbrios dos contratos de concessão de rodovias por conta da ocorrência da pandemia do coronavírus. Como é de conhecimento, de todos que atuam no setor de infraestrutura, a pandemia é um evento extraordinário, imprevisível, que se constitui em caso fortuito, força maior, e, portanto, é risco do poder concedente. No âmbito, isso quer dizer que o concessionário tem direito a reequilíbrio do contrato pelos impactos no seu contrato da pandemia do coronavírus. No âmbito federal, já em abril de 2020, no âmbito federal, vinculado ao Ministério de Infraestrutura, o Ministério de Infraestrutura e as agências reguladoras a ele vinculada, em abril de 2020, a consultoria jurídica do Ministério emitiu um parecer que dizia, com todas as letras, parecer corajoso, que dizia com todas as letras, e correto do ponto de vista jurídico, que dizia com todas as letras que a pandemia do coronavírus é um evento de caso fortuito, força maior, e, portanto, é risco do poder concedente. Esse parecer facilitou o trabalho das agências, porque não houve embate nas agências que estão vinculadas ao Ministério de Infraestrutura sobre se o risco dos impactos da pandemia é do poder concedente ou do concessionário. Não houve esse tipo de discussão, porque o poder concedente emitiu um parecer dizendo que que os impactos da pandemia é risco seu. Bom, aí cada agência fez o seu processo, a ANAC fez o seu processo de reequilíbrio dos contratos, a ANTAC, eu tenho a impressão que não tem processo desse tipo por razões específicas que não vale a pena comentar aqui, e a NTT fez também uma série de atos para reequilibrar os contratos. Aí tem um breve histórico que eu acho que vale a pena reportar. Eles emitiram a resolução 5892 de 2020, que foi a que suspendeu o pagamento das verbas de fiscalização, para aliviar o caixa das concessionárias durante a pandemia. Depois teve a deliberação 306 de 2020, que diz que a pandemia é evento de força maior. O parecer do poder concedente já tinha dito, mas aí é um ato da NTT que reconhece que a pandemia é força maior e que suas consequências serão apuradas durante as revisões do contrato. Foi a deliberação 306 de 2020. Criou-se, logo a seguir, um grupo de trabalho dentro da NTT para debater e definir a metodologia, os critérios e a metodologia a ser usada para esses reequilíbrios pela pandemia. Esse grupo de trabalho produziu uma minuta de normas sobre esse tema. Houve, ainda no ano passado, uma reunião participativa com todos, uma reunião fechada, com os stakeholders do setor, para colher sugestões dos concessionários, das associações de usuários, etc., daqueles que realmente olham o setor com mais detença. A seguir, com a norma, com todas as contribuições que vieram e com os aperfeiçoamentos que o pessoal da NTT fez,
A seguir, abriu-se, no princípio deste ano, uma audiência pública, né? Colocou-se essa norma em audiência pública, e agora, né, essa semana, houve uma reunião participativa, mais uma reunião participativa, houve audiência pública, a NTT recebeu uma série de contribuições, né? E a NTT resolveu, né, antes de publicar a versão final da norma, fazer uma nova reunião participativa explicando o que ela acolheu e o que ela não acolheu daquelas contribuições que vieram durante a consulta pública. Então, de tudo isso, né, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um elogio à NTT pela transparência, pela forma como esse processo foi conduzido de maneira estruturada. Tá? Tem várias pessoas que estão envolvidas nisso, né, os dirigentes da NTT, mas acho que vale a pena mencionar aqui o nome do superintendente da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, que é o André Freire, que é quem está à frente desse processo, tanto das audiências públicas, isso fica claro nas audiências públicas, nas reuniões participativas, ele é quem está conduzindo isso. Portanto, eu acho que vale a pena parabenizá-lo e a sua equipe pela forma como esse processo foi conduzido de maneira bem estruturada. Né? Eu só para dar um parâmetro de comparação, né? Pega o que está a regulamentação que o governo federal fez sobre a comprovação de condições econômico-financeiras no setor de saneamento, né? O decreto 10.710, que estabelece, né, os critérios para comprovação de condições econômico-financeiras dos prestadores de serviço de saneamento para realizar a universalização. Né? O texto do decreto sequer foi publicado para consulta pública. Né? O decreto que é central para o novo marco legal de saneamento, para atingir o principal objetivo do novo marco legal de saneamento, que é universalização. O decreto sequer foi colocado em consulta pública. E você vê o que a NTT fez, né, para fazer um reequilíbrio que, em tese é menos importante, né, do que a regulamentação dessa questão da comprovação das condições econômico-financeiras para a universalização. Você vê que a NTT está demonstrando que tem um nível de transparência diferenciado. Bom, aí, dito isso, feito esse elogio, vamos lá, o que é que foi tratado? Aí eu vou me controlar aqui para não falar muito minhas opiniões, tá? Eu vou relatando aqui o caso, vou dar opinião em um ou outro ponto, mas como tem muita coisa para falar, se eu ficar dando opinião em tudo, a gente não chega ao final. Tá? O que é que a NTT traz nessa reunião participativa que deve e que vai constar da minuta final de norma? Né? Primeiro, ela define como será mensurado o desequilíbrio por perda de receita das rodovias. Né? E ela diz que vai reequilibrar a diferença a maior e a menor por mês entre tráfego projetado para o cenário sem pandemia e o tráfego real observado. Será reequilibrada a variação acima e abaixo do desvio padrão, com nível de significância de 5%. Então, ela está estabelecendo uma banda, tá? E ela reequilibra só variações que estejam fora dessa banda. O que eu acho que, a minha opinião, é que não é a forma correta de se fazer neste caso, porque a pandemia em si um evento extraordinário. Você faz esse tipo de metodologia, né, com a banda quando um pedaço do risco, quando o risco ordinário de determinado evento é do concessionário e o risco extraordinário desse mesmo evento, por exemplo, variação de dólar. Né? Você tem alguns casos que a variação do câmbio, né, uma variação extraordinária do câmbio é risco do poder concedente, mas a variação ordinária do câmbio é risco do concessionário. Né? Para você definir o que é variação extraordinária e o que é variação ordinária, você faz uma banda. É natural que você faça uma banda
utilizando como referência a variação do passado, a variação esperada, né, com base nos dados passados, do câmbio. Né? Nesse caso aqui, a pandemia é extraordinária por definição. Né? Então, não faz sentido trabalhar aqui com banda. A BCR, a Associação Brasileira dos Concessionários, também expressou essa opinião e eu concordo plenamente com a opinião da BCR sobre isso. Também teve assim, a proposição de metodologia, que eu não vou tratar disso, porque é muito específico, não vale a pena a gente tratar aqui, a definição da metodologia para os casos que não há histórico de tráfego, né? Que você tem uma concessão de menos de 4 anos, então você tem dificuldade de ter dados históricos para fazer a projeção, então eles criaram uma metodologia específica para isso. A NTT definiu que não serão reequilibrados aumentos de custo decorrentes da pandemia. E o que a NTT argumenta, né, o argumento central é de que, os dois argumentos centrais é de que é pouco relevante, né, os aumentos de custo para o caso das rodovias, e tem uma série de argumentos que são basicamente dizer que seria muito difícil fazer uma metodologia que capturasse esses aumentos de custo e conseguisse vinculá-los necessariamente à pandemia, né? Separá-los dos demais das demais causas, né, que poderiam levar à variação de custos. Eu não concordo com nenhum dos dois argumentos, tá? Acho que ninguém vai brigar por isso, porque de fato variação de custo na grande maioria das rodovias não é relevante, mas assim, não é a NTT que deve definir se o custo é relevante ou não para efeito de reequilíbrio. Quem define se o custo é relevante ou não é quem sofre o impacto e tem direito a reequilíbrio. Se for relevante, ele pleiteia. Se não for relevante, ele não pleiteia. A agência não pode dispor sobre direito de terceiro, né? Então isso, para mim, não faz muito sentido. Mas aqui eu acho que ninguém vai brigar por isso, porque talvez o impacto realmente não seja tão relevante. Isso me lembra a regra da ANAC, né? Dos contratos da ANAC, que diz que você só pode pedir reequilíbrio quando for relevante. Né? Faz o menor sentido e se estabelece lá um critério de relevância. Definiu em que período a NTT considerará que há desequilíbrio. Tá? Ela definiu que ela só vai reequilibrar para o ano de 2020. Tá? Eu acho que no setor de rodovias talvez isso até faça sentido. Tá? Já existe uma decisão parecida, uma decisão não, uma menção parecida a isso no parecer da Procuradoria-Geral da ANAC sobre os aeroportos, e no setor de aeroportos isso não faz o menor sentido. Né? No setor de aeroportos os impactos são tão avassaladores que eles vão se arrastar por vários anos, né? Possivelmente por 5, 6 anos. Então, lá no setor de aeroportos, essa menção feita no parecer da Procuradoria-Geral não faz o menor sentido. Aqui, no setor de rodovias, talvez faça. Em relação a investimentos que foram atrasados, né, por conta da pandemia, vai haver reequilíbrio a favor do usuário, né, seja pelo fator D, seja no caso do plano de negócios, pelo deslocamento dos investimentos no tempo. As penalidades por não realização desses investimentos, aí a NTT vai avaliar caso a caso se de fato a não realização do investimento teve conexão com a pandemia. Tá? Então foi isso que foi definido na norma. Forma de reequilíbrio. A NTT definiu que ela vai reequilibrar por aumento de tarifa. Tá? Em momento de reequilíbrio, ela definiu que vai reequilibrar na revisão ordinária. O argumento é que ela tem que tem pouco, o impacto tarifário é baixo, tanto para o usuário quanto para o concessionário, e por isso o concessionário poderia esperar até a revisão ordinária do contrato. Veja aqui, revisão ordinária do contrato, a NTT usa uma linguagem diferente das outras agências. Revisão ordinária do contrato na NTT é a revisão anual. Tá? Revisão ordinária, geralmente, em outros lugares, na ANEEL, nas agências de saneamento, é a revisão quinquenal ou quadrenal, a depender do caso. Tá? Tem uma crítica da BCR, eu já falei de uma das críticas da BCR com a qual eu concordo
A BCR é a Associação Brasileira de Concessionária de Rodovia. Tem uma das críticas da BCR que eu concordo plenamente, que eu já mencionei, mas tem uma segunda crítica que eu acho que a BCR tem toda a razão. No caso das concessionárias que têm plano de negócio, né, você tem hoje na NTT basicamente todas da segunda etapa, os reequilíbrios são por plano de negócios, tem uma restante, né, da primeira etapa, que é a Ecosul, se não me engano, e tem mais a Eco 101, né, que é também para o plano de negócio. Então, nestes casos, mesmo nestes casos, a NTT quer usar essa metodologia que parte de uma projeção que ela vai fazer, né, de qual é o tráfego, qual era o tráfego esperado, e esperado sem pandemia, né, e o tráfego real, né, com pandemia. Nos contratos, contudo, de concessão que tem plano de negócio, não faz nenhum sentido você criar uma nova projeção, né? O reequilíbrio é por plano de negócio e você tem que usar as projeções do plano de negócio para fazer o reequilíbrio, né? Não faz sentido nenhum que você crie uma regra diferente para a pandemia. Vai criar uma distorção enorme no contrato, né? Você trabalhar com outras projeções para efeito de reequilíbrio. E depois, como compatibilizar isso com o plano de negócio vai ser uma loucura. Tecnicamente, não tem como você fazer isso de maneira consistente. Então, eram esses os meus comentários. Eu acho que eu vou terminar mais uma vez elogiando o processo. Você vê, eu discordo de muita coisa que a NTT definiu aqui, mas eu tenho que admitir que o processo foi bem estruturado, foi bem feito, e estão de parabéns por ter feito isso, né? Se destaca a NTT, se destaca a ANAC, se destaca o Ministério de Infraestrutura em relação a diversos poderes concedentes e diversas agências reguladoras que, na hora que se defrontaram com a pandemia, olharam para o outro lado, né? Fingiram que não estava vendo e tomaram decisões, muitas vezes oportunistas, de não reequilibrar os contratos, quando o direito a reequilíbrio era absolutamente certo. Falei demais? Desculpe. Devolvo a palavra aí ao Felipe. Sebastião, vocês querem comentar? Sim, bom dia a todos, Maurício, Felipe, todos que estão ouvindo. Eu acho que eu tenho alguns comentários em relação ao tema que tratou Maurício. Acho que, primeiro, o fato de as agências nacionais que estão vinculadas ao Ministério da Infraestrutura ter tido essa clareza de que a pandemia do Covid-19 era um evento extraordinário, portanto, uma causa para considerar reequilíbrios, isso traz uma certa segurança para todas as concessões e os serviços que estavam nessa esfera. Questão que não se espelha nos serviços que são de titularidade do Estado, dos municípios. Vamos ver que para as agências infranacionais estaduais, o entendimento da pandemia não tem sido homogêneo, tá? Enquanto a se era ou não um fator a ser considerado para um reequilíbrio dos contratos. Então, acho que, nesse sentido, aquelas tipo de concessões vinculadas ao Ministério da Infraestrutura tiveram uma maior segurança enquanto ao tratamento do Covid de aquelas que não estavam nessa esfera. Então, isso traz uma questão de risco das atividades diferentes, tá? A depender do poder concedente e da agência reguladora. Em relação à NTT, eu tendo a discordar um pouquinho do que o Maurício falou, enquanto à consideração da banda, a partir do qual se pode chegar a considerar um evento de desequilíbrio. E, neste sentido, eu concordo com o Maurício que a projeção básica para o cálculo do desequilíbrio é aquela que está no plano de negócio. Okay? Porque se houve um plano de negócios no momento da licitação, essa é a régua a partir da qual se mensuram os desequilíbrios que sejam considerados risco do poder concedente. Então, que se tem que utilizar o plano de negócio quando se tem as projeções dele, eu concordo. Agora, enquanto à banda, que é a partir de onde se define que esse risco é um risco do poder concedente e já não do licitante, ok? E o que acontece? Variações da demanda você tem
ao longo da vida do contrato, e se não há um caso extraordinário, essa variação de demanda se entende que é um risco do negócio do licitante. Então, você sempre tem oscilações em relação a uma projeção básica, ok? E essas oscilações estruturais, elas formam parte do risco do licitante. Então, definir uma banda que reflita o que seria uma oscilação estrutural da demanda, ele entendo que tende a separar a variação da demanda, aquela que seria intrínseca às situações normais, de aquela que é o efeito da pandemia. Porque a gente não tem a ciência certa, qual da parte de toda a variação da demanda é por o efeito Covid 100% e quanto é porque o negócio pode variar nesse. Então, entendo que a definição dessa banda é uma forma que teve a agência de tentar separar aquela variação que de fato se verificou entre aquela que poderia ser esperada como uma variação intrínseca ao negócio de aquela que é associada ao Covid. Tá? Então, entendo que se eu tivesse que dar uma justificativa técnica à existência dessa banda, é isso. Assim como no tipo de câmbio, você fala, bom, eu tenho uma variação do tipo de câmbio que são esperadas e formam parte do risco que foi assumido pelo concessionário. E falo isso porque você tem setores onde a variação da demanda não foi significativa, pese ao Covid, em particular em alguns serviços essenciais. Por exemplo, você vê no setor do saneamento, ele não teve uma variação da demanda tão acentuada como se teve no setor rodoviário. Muitas vezes, a variação da demanda ela terminou sendo nos patamares de lo que historicamente era uma variação da demanda. No setor de energia também não se teve uma variação da demanda tão significativa que justificasse um reequilíbrio, porque se considerou que as variações estavam dentro de lo que conjunturalmente fosse esperado. Senão, toda a variação tivesse sido considerada como Covid. Então, esse era meu comentário em relação à banda. E concordo com o Maurício que se tem que se utilizar a projeção do plano de negócios e ressalto essa questão de que não todas as agências infranacionais tiveram o mesmo entendimento ou esclareza de que o Covid é um efeito de desequilíbrio. Filipão? Eu não tenho nenhum comentário, Maurício, sobre a notícia. Acho que vocês dois já ponderaram bastante. Eu queria falar aqui de um julgamento do TCU, aconteceu na semana passada. A sessão foi no dia 22, foi uma sessão bem tensa. E eu acho que para a gente entender essa questão, a gente precisa voltar um pouquinho e dar uma contextualizada no assunto. A gente está falando aqui da concessão a concessão da Eco 101, ela envolve trechos da BR-101 entre a Bahia e o Espírito Santo, e o que aconteceu ali é um contrato de 2013, né, ele integra a segunda fase da terceira etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federal, e o que aconteceu ali é que houve a constatação, a partir de uma provocação da Câmara dos Deputados, o TCU apurou e constatou a não realização de determinados investimentos pela concessionária. Não é discutido no processo e eu não tenho uma atualização desse tema, né? Me parece que essa discussão, para que ela pudesse ser tida da forma correta, você precisa entender se esses investimentos que não foram realizados por qual razão. Em relação à matriz de risco, havia uma cobertura contratual, havia uma previsão contratual sobre motivos que poderiam eximir a concessionária da não realização dos investimentos. Me parece que o que permeou essa discussão foi a não obtenção de licenças ambientais e que, isso já é um assunto bastante discutido, houve um aprimoramento na modelagem dos contratos de concessão de rodovias federais, né, melhor distribuindo essas responsabilidades e os riscos nas modelagens mais recentes. Mas o fato essa não foi uma questão abordada e me parece que para uma completude do entendimento seria importante. A partir dessa constatação da não realização de investimentos, a ANTT procedeu uma revisão em 2018, reduzindo a tarifa básica da concessão de forma a reequilibrar em favor do concedente o impacto do não desembolso
correspondente àquele investimento. A partir dessas reclamações, né, encaminhadas e da atuação do TCU, o TCU entendeu num acórdão de 2018 também que essa metodologia aplicada pela NTT, que basicamente segue a metodologia contratual de entender os impactos do evento e aplicar no fluxo de caixa baseado no plano de negócios da concessionária e diluindo, portanto, os impactos ao longo de toda a vida remanescente do contrato, né? Todo o saldo contratual. O entendimento do TCU à época foi que não se poderia fazer essa diluição do impacto nas tarifas ao longo do saldo contratual. Você deveria aplicar nos 12 próximos meses, reduzindo a tarifa de forma a punir a concessionária pela não realização daquele investimento. A partir desse acórdão de 2018, foi apresentado um recurso, um pedido de reexame. A ABCR ela integrou a discussão, ela foi admitida como amicus curiae. E o grande ponto da discussão aqui foi justamente o descumprimento, a partir da decisão do TCU, pela metodologia prevista em contrato. Fora aqui algumas questões que a gente pode ponderar também sobre a extrapolação de competências do TCU de entrar exatamente na metodologia e nos critérios a serem aplicados para a revisão de contratos, né? Me parece que essa é uma atribuição muito clara da agência reguladora e não caberia ao TCU esse tipo de atuação. Me parece uma extrapolação da competência do TCU. Bom, o fato é que, a partir desses recursos, né, do pedido de reexame da própria concessionária, da NTT e da atuação da ABCR como amicus curiae, houve um embate, houve uma discussão muito acalorada na sessão. O relator acabou sendo vencido, o relator, no caso, era o ministro Augusto Nardes, e o revisor acabou formando maioria, foi um julgamento 4-3, e encabeçou um acórdão pela negativa, né, foram rejeitados, admitidos e rejeitados os recursos. A consequência dessa decisão é que a NTT vai precisar rever o reequilíbrio feito à época, e as estimativas aqui apontam para uma redução de cerca de 30% na tarifa da concessionária, já agora para o próximo ano, né? Então, há um prazo para se aplicar essa revisão, né, para se proceder com essa revisão, aplicando os critérios que foram entendidos pelo TCU como corretos, que não são os critérios que estão previstos em contrato, a se manter esse julgamento, né? Claro que eventualmente ele pode ser revisto ou judicialmente ou no âmbito do próprio TCU, mas a se manter essa decisão, haverá uma redução nas tarifas num momento em que, em decorrência do próprio impacto da pandemia, do processo inflacionário que está muito acentuado, a expectativa fosse de uma correção e de um reposicionamento, né, a recomposição do montante corroído pela inflação, pelo menos. E isso, claro, depois com uma expectativa de, diluído esse impacto da não realização dos investimentos, um degrau bastante relevante com uma subida da tarifa para um próximo patamar, já que você não fez a diluição no saldo contratual. Então você vai criar um pico de redução e depois um pico de majoração. Eu acho que aqui, esse eu acho que é um assunto que vocês dois devem ter pontos a comentar, mas acho que tem uma primeira questão que a gente nunca pode deixar de falar, que é o TCU está entrando em uma competência que não lhe pertence. Me parece uma distorção, né, do sistema de controle que a gente tem, o TCU exercendo atividade regulatória, me parece equivocado. Vários ministros apontaram isso na sessão, e o revisor, inclusive, de forma bastante contundente, bastante agressiva, mencionando até questões policiais como argumento, né, sustentou e conseguiu formar a maioria no sentido de defender essa competência do TCU. Há também uma questão de insegurança jurídica, já que esse não é o conceito, não é a metodologia definida em contrato, né, para revisão, mesmo diante de um impacto decorrente da não execução de investimentos. Inclusive, uma passagem bastante curiosa aqui na argumentação das assessorias técnicas é de que não haveria insegurança jurídica, porque você aplicaria essa metodologia a partir de agora, ou seja, você, no entendimento, você mudar o contrato, mas desde que você aplique a partir de agora, não é descumprimento de contrato.
E acho que um último ponto aqui a ser comentado é que você, com essa, para o usuário, né, fica aquela impressão, você tem uma situação de absoluto desconforto, você vai ter uma queda de tarifa significativa, mas ao mesmo tempo, na sequência, você terá um aumento, e eu acho que esse tipo de atuação, né, tratar a não execução do investimento. E, de novo, eu reforço aqui que eu não conheço a discussão no todo, mas me parece que para que você avalie na sua completude, precisa entender a partir da matriz de riscos do contrato e das responsabilidades de cada parte, a quem cabia essa execução. Quem cabia, não, evidentemente cabia a concessionária, mas se a não execução ela ocorreu com ou sem respaldo contratual. E me parece que o descumprimento contratual, a punição pelo descumprimento contratual, ela não pode passar, não pode ser feita com base numa revisão punitiva. Né? A ideia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é preservar as condições efetivas da proposta, a partir da matriz de risco, das condições que foram pactuadas. Você atuar na regulação de forma punitivista não me parece que seja o adequado. A punição pelo descumprimento contratual passa pela aplicação de multas, passa pela eventual caducidade do contrato, mas não por um arroxo tarifário como forma de se punir e desincentivar o descumprimento de contrato. Me parece um equívoco a gente seguir por esse caminho. Deixa eu passar a palavra para vocês, que eu já vi que os dois têm pontos aí. Maurício, por favor. É uma coisa que a gente vem falando, né? Várias vezes o TCU tem praticado atos ilegais. A decisão manda que se aplique da agora em diante fator D como forma de compensação aos usuários pela não realização de investimentos. Fator D é o que era chamado, na sua origem, né, de desconto de reequilíbrio. Isso foi criado quando se deixou de usar o plano de negócio. Quando você tinha o plano de negócios, toda vez que um concessionário não fazia um investimento, você deslocava no plano de negócio o investimento para frente e calculava a compensação que esse concessionário tinha que fazer ao usuário. Qual a redução de tarifa que seria cabível para compensar o usuário porque o concessionário atrasou o investimento. Quando você deixou de ter plano de negócios, que foi a partir da terceira etapa da NTT, né? Quando você deixou de ter plano de negócios, você criou o desconto de reequilíbrio, que é um fator de deflação na tarifa, de redução na tarifa, toda vez que você atrasa investimentos. Isso é condição econômico-financeira do contrato, porque é a compensação ao usuário pelo atraso ou descumprimento de obrigação do concessionário. Não tem nada mais econômico-financeiro do que isso. Né? Condição econômico-financeira do contrato, por lei, parágrafo 1º do artigo 58 da Lei 8666, tão amada pelo TCU, esse parágrafo 1º diz claramente que você só pode alterar a condição econômico-financeira do contrato por acordo entre as partes. E lá vem o TCU pegar um contrato que tem plano de negócio, contrato da Eco 101, tem plano de negócio, reequilíbrios são, em regra, por plano de negócio. Tem 3 exceções lá, mas nenhuma exceção aqui se aplica. O contrato que é por plano de negócio, e o TCU diz que não, agora ele vai aplicar o fator D. O TCU está mandando a INTT, determinando a INTT praticar uma ilicitude. Ele podia recomendar a INTT que negociasse com o concessionário. Né? Alterar o contrato. Recomendar. Nunca determinar, porque aqui depende da anuência do concessionário. Então, assim, é o TCU criando, reproduzindo insegurança jurídica, né? Mudando o contrato, mudando regras de contratos em curso e regras econômico-financeiras, que a lei diz que o concessionário tem que dar anuência. Né?
Bom, esse primeiro comentário. O outro comentário que eu acho que é importante é reforçar o que o Felipe falou. O impacto é avassalador. A tarifa vai de 3,20, né, que é o que ela está atualmente. Na próxima revisão, provavelmente vai cair para 2,20. E a concessionária está fazendo obras no trecho sul. E não está fazendo no trecho norte, porque tem problemas ambientais super conhecidos. Por isso ela está com dificuldade de fazer as obras. Não porque ela não queira, né? Não é isso, ela tem impedimento nesse momento. Né? Vamos ver se a concessionária vai conseguir continuar fazendo as obras com a tarifa de 2,20. Pode ser que ela pare as obras. Né? E o TCU esteja criando condições que inviabilizem o contrato, porque não me parece que ninguém fez essa conta. Né? Não me parece que ninguém tenha feito essa conta. E o pior, lá no acordo, manda-se fazer a mesma coisa para todos os contratos que têm plano de negócio. Substituir o fator D pelo plano de negócio em todos os contratos que têm plano de negócio. Tem um da primeira etapa que ainda está vigente, né, que é a Ecosul, e tem todos os outros da segunda etapa. Então, o TCU vai fazer um descumprimento, se essa decisão se mantiver, o TCU vai fazer um descumprimento em cadeia de regras econômico-financeiras de contratos em curso, vai promover isso. Né? Então, assim, quando a gente critica o TCU, e eu acho que isso precisa ficar muito claro, não é por acaso, essas decisões são, o impacto disso é avassalador, é segurança jurídica na veia, né? E não por acaso, no setor de rodovias, a gente tem tido competição entre os players daqui de dentro. Né? Ninguém mais entra, né? Tá todo mundo com medo de entrar. Bom, era isso que eu tinha comentado. Eu tenho um comentário, eu não vou entrar na questão da competência não, do TCU na matéria, porque não tenho conhecimento para tal. Meu comentário ele está muito mais na questão da razoabilidade técnica que se tem em considerar o impacto do reequilíbrio em solo humano ou na vida restante do contrato. Tá? Se uma olha para o plano de negócio de qualquer processo licitatório, você tem uma tarifa que equilibra o fluxo de caixa na vigência do contrato, seja ela de 30 anos, 20 anos e tal. Portanto, aquela tarifa, ela considera o equilíbrio ao longo de toda a vida do contrato e ela vai considerar o equilíbrio do pagamento dos investimentos ao longo de toda a vida do contrato. Então, a tarifa que você tem lançada no edital, ou outorga que você pagou, é aquela que vai permitir recuperar o investimento feito desde o primeiro ao último ano, diluído nesse prazo. Então, quando se passa a um processo de reequilíbrio, onde o impacto ele está só mensurado para o humano, você perde a lógica daquele equilíbrio temporal. Okay? Porque a tarifa que foi paga no passado e a que se paga no futuro, ele tem que olhar o prazo do contrato. Então, quando se pede para um caso específico de um reequilíbrio, que o impacto desse seja tudo compensado em um único ano, você quebra a lógica do equilíbrio temporal do contrato. E isso pode causar uma disrupção no que é o equilíbrio financeiro do contrato. Okay? Porque você, se faz um project final a partir dessa concessão, você o que está buscando é a viabilidade econômica financeira dos investimentos na vida do contrato. Se de pronto o reequilíbrio se concentra num único ano, nesse ano você pode não atender os covenants da dívida, ainda que você tenha tomado menos financiamento porque fez menos investimentos. Então, essa mudança do equilíbrio ao longo da vida do contrato por o reequilíbrio num único ano, ele quebra toda a lógica de construção da tarifa num processo licitatório. Então, você está assumindo um risco que não estava previsto no contrato, que é o prazo no qual se materializa o reequilíbrio. Sempre o implícito foi que o prazo para materializar o reequilíbrio é a vida remanescente do contrato, e se ele não é via tarifa, é através de uma extensão ou acortamento dos prazos. Okay? Então, sempre você vai olhar para o fluxo. Então, eu entendo que essa questão de requerir o reequilíbrio, o impacto do reequilíbrio estar concentrado num único ano, ele quebra a lógica do financiamento de investimentos que são de longo prazo e que estão
lastreados em financiamentos e empréstimos também de longo prazo. E então isso cria uma questão do desequilíbrio financeiro. A outra questão é a sinal de preço para o usuário, okay? Porque você temporariamente está dando um desconto para o usuário que utiliza o trecho naquele ano, e o próximo ano você tem uma distorção de preço. Então, tem uma alteração de preço que ela não é por uma variação conjuntural do ano, sino que por uma variação estrutural na vida do contrato, porque você vai fazer menos investimento ou vai realocar seus investimentos no prazo. Então, essa sinalização do preço para o usuário, ela é arbitrária, porque na realidade é um impacto de longo prazo, que por uma decisão arbitrária ele se concentra no curto prazo, mas isso muda os preços relativos. Então, suponha que você tem duas vias rodoviárias paralelas ou alternativas. Você vai criar uma concorrência em um ano específico, uma distorção da demanda, que uma vai preferir o tráfego passar para outra via, porque temporariamente é 30% mais barata que a anterior. Então, isso cria umas distorções que eu entendo. A minha principal crítica está em relação a concentrar o reequilíbrio em um único ano, quando a causa do reequilíbrio ela se permeia no resto da vida do contrato. E a outra questão que comparto com vocês é que punições ou penalizações pelo atraso ou por não cumprimento das condições contratuais devem estar previstas no contrato com os mecanismos previstos neles. O reequilíbrio para criar um instrumento de punição que não estava previsto no contrato ou que estava previsto com outro tipo de instrumento. Perfeito, Sebastião. Obrigado pelos comentários. Você tem agora uma atualização para nos passar sobre o setor ferroviário, né? Por favor, Sebastião, pode continuar. Ok. Bom, no dia 30 de agosto passado foi publicada a medida provisória 1065, que cria um novo tipo de exploração do transporte ferroviário chamado autorização ferroviária. Essa foi uma iniciativa do governo, criar essa medida provisória para acelerar o que seria a mudança no mercado, no setor ferroviário. O objetivo dessa medida provisória era facilitar a exploração, em particular pela iniciativa privada, para os trechos curtos, buscando expandir a malha ferroviária. Esse modelo de autorização para a exploração da malha ferroviária já é aplicado em outros países, inclusive nos Estados Unidos, e é uma ideia que já vinha sendo discutida dentro do chamado novo marco regulatório das ferrovias, que tramita no Senado como substituto a um projeto de lei, o projeto de lei 261 de 2018, que era do senador José Serra. A medida provisória, que foi publicada, como falei, no dia 30 de agosto, ela se assemelha em muitos aspectos a esse projeto de lei que vem sendo tratado no Senado desde 2018. E essa medida provisória, então, como falamos, ela cria a modalidade de outorga por autorização, e já essa modalidade que existe no setor portuário, ele prevê o sistema de autorização que permite a construção e a operação de ferrovia sem a necessidade de um leilão, ou seja, não há uma licitação e, portanto, não há o pagamento de uma outorga para o governo federal e, em compensação, a empresa assume o risco da operação e exploração do serviço se recebe a autorização. A medida provisória define também a figura da administradora ferroviária e do operador ferroviário independente, que seriam pessoas jurídicas responsáveis pela prestação do serviço de transporte ferroviário e pela prestação da logística ferroviária. E segundo o governo, essa medida provisória o que busca é trazer uma simplificação na prestação do serviço de transporte ferroviário, permitindo assim desburocratizar e agilizar a incorporação do capital privado. Outras novidades que traz essa medida provisória era autorizar a las administradoras ferroviárias a se associar em uma entidade autorreguladora a través de um regime de colegiado sobre a supervisão da ANTT. Essa entidade autorreguladora seria responsável por determinar os padrões técnicos e operacionais que buscam regulamentar todas as questões de
segurança. O que aconteceu? Essa medida provisória, como falei, foi publicada e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que não devolveria essa medida provisória do marco legal da ferrovia, mas que daria solução no tratamento dela através de aquele projeto de lei que estava no Senado, 261 de 2018. Então, o que hoje está transitando no Senado é a votação do projeto de lei que, em vários aspectos, ele reflete a medida provisória. Tá? E esse projeto de lei estava previsto ser votado na semana passada. A votação foi adiada porque há 15 emendas que estão sendo analisadas pelo relator. O relator é o senador Jean Paul Patres, e está analisando essas 15 emendas, de las quais 9 são do próprio governo, de forma tal que a previsão é que nesta semana, antes de fim de mês, seja votada na forma de projeto de lei, já não na forma da medida provisória. Acho que, bom, na próxima semana acho que teremos novidades se a votação avançou e quais serão as consequências e a redação final desse novo marco regulatório ferroviário. Deixa eu fazer um comentário muito rápido, que eu sei que a gente já está aqui no limite do tempo. O que eu acho interessante, assim, essa opção, né, que foi adotada, veja, quando a medida provisória foi emitida, né, as pessoas que estavam envolvidas na discussão do setor no Senado, na CAI, né, na Comissão de Assuntos Econômicos, queriam devolver a medida provisória, né, que é a forma mais, digamos assim, grave de impedir a sua validade, né? Se devolve, poucas vezes medidas provisórias foram devolvidas no país, acho que umas 5 vezes apenas. A última agora foi a tentativa do governo de mudar as regras do Marco Civil da internet, né? Para dificultar que você tirasse fake news da internet. Raras vezes, raríssimo você ter a devolução. Queriam a devolução porque acharam que era uma afronta do governo ao Senado, uma vez que estava em tramitação, né, a medida, o projeto de lei já maduro para votar, e não foi votado por uma série de circunstâncias. Né? Por outro lado, o ministro queria, né, ter a possibilidade de fazer as ferrovias por autorização e não queria ficar pendurado no ritmo do Senado. Né? Então, todo mundo aqui tem alguma razão no que está fazendo. Chegou-se a esse acordo que não vai haver devolução, né? Mas que o Senado vai trabalhar no projeto de lei e não na medida provisória. E aí cria-se uma coisa aqui, uma insegurança jurídica relevante aqui. Tá? Tem um monte de empresas pedindo autorização e, aparentemente, o Ministério da Infraestrutura vai conferir essas autorizações na vigência da medida provisória. O Senado está dizendo que vai caducar a medida provisória. A Constituição diz que se caducar a medida provisória, né, os atos praticados sob a sua vigência têm validade, mas os seus efeitos serão regulamentados por decreto legislativo. Então, tem várias empresas pedindo autorização, o ministro de Infraestrutura diz que 14 empresas já pediram autorização, a expectativa deles eram projetos, né, que gerassem mais de 30 bilhões de investimento. Então, você vai conferir autorizações a projetos que geram mais de 30 bilhões de investimento, com base na medida provisória que todo mundo já sabe que vai cair. E o Senado vai voltar um projeto de lei com um conteúdo muito semelhante, mas você vai ter aqui, né, um monte de empresas, diversas empresas, fazendo investimento com base numa regra que caiu. Espero que o decreto legislativo venha escrito de maneira adequada para que essas empresas tenham segurança, né, de ir em frente e começar a adotar os passos na direção da implantação dessas infraestruturas. O que eu acho mais provável que aconteça, apesar desse meu desejo, o que eu acho mais provável que aconteça é que ninguém faça investimento nenhum enquanto essa situação não estiver resolvida. Ou seja, essa decisão do Senado empurrou a coisa toda, né, supondo que vai haver prorrogação da vigência da medida provisória, estamos falando de 120 dias. Aí, jogou tudo lá para frente, pode ser que não, prorroguem.
60 dias deixem cair, né? E emitam o projeto de lei, aprovem o projeto de lei. Pode ser. Mas, de qualquer modo, assim, eu acho que ninguém vai fazer investimento enquanto a situação não estiver resolvida. É isso aí. Pessoal, acho que a gente já está no limite do tempo. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima segunda-feira.